Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Eu sou Gabriel Mello, sou especialista em investimentos, meu Instagram é grmelo007, segue lá. E hoje vamos falar sobre muitos dos animais que representam esse mundo louco dos investimentos. Você sabia que temos animais para cada tipo de situação e cada tipo de apetite, né, do mercado? Pois é, hoje nós vamos falar sobre pombos, falcões, touros e ursos e mais toda essa bichaiada aí que representa alguma coisa dentro do mercado. Bom, para começar, pessoal, vamos falar dos pombos, né? O que são isso? O que são os pombos no mercado? Os pombos, eles representam a figura do Banco Central que é muito paz e amor, muito mão aberta, aquele Banco Central que está tranquilo, que joga mais dinheiro, está faltando dinheiro, joga dinheiro, tá alto juro, baixo juro, é aquele Banco Central tranquilão, complacente, né? E por que eu estou falando isso? Porque o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele está representando essa figura da nossa fauna financeira, né? É o pombinho. Por quê? Eles estão muito tranquilos, estão suave na nave, porque a inflação está começando a chegar nos Estados Unidos, né? O medo dela tá gigante, né? Não tá tão grande ainda quanto a própria inflação, mas o medo dela subir tá bem alto. E os títulos públicos americanos estão desvalorizando, ou seja, as taxas de rendimento dele estão aumentando, porque as taxas de rendimento são ao contrário do valor dos títulos. Então, se os títulos o pessoal está vendendo, o preço está caindo, significa que a taxa de rendimento está crescendo. Então, à medida que essas taxas sobem, o povo fica com medo, né, dos títulos estarem perdendo valor, porque as pessoas estão se desfazendo dele, estão vendendo esses títulos. E aí, o Banco Central, em vez de estar preocupado com essa possibilidade de inflação, né, sinalizando que ele vai manter o nível de preços, que não vai deixar acontecer uma desvalorização da moeda, o que ele faz? O contrário disso, ele fala, olha, isso é transitório, isso é passageiro, tá tudo certo, pessoal. Daqui uns 2, 3 anos a gente sobe os juros, né? Enquanto isso, vamos levando, vamos tocando, porque não tem problema, né? Então, esse pensamento, essa postura, né, de uma autoridade monetária, como o Banco Central americano, é chamada de uma postura dovish, né, uma postura ligada aos pombinhos da paz, né, aos pombos da tranquilidade. E já aqui dentro de casa, no Brasilzão, o que a gente tem? Falcões! O nosso Banco Central agindo como um grande falcão predador, caçando os animais da floresta, né? E o que é isso? O que eles fizeram foi aumentar os juros acima da expectativa do mercado. Tinha uma chance calculada pelos derivativos do mercado na faixa de 20 a 25% do Banco Central fazer um aumento de juros aqui acima de 0,5. E aí o que ele fez? 0,75 com unanimidade. Pois é, nem um votinho dissonante. Então o nosso Banco Central aqui hoje é o Falcão. É aquele Banco Central que está preocupadíssimo com a inflação, que não vai ficar parado e vai se movimentar, vai agir e agir com agressividade, né? O Caio Megali, que é o economista-chefe da XP, ele colocou pra gente que a narrativa que o BC está tentando perseguir é uma narrativa do seguinte, olha só, a inflação é uma doença, é um problema, o remédio é juros. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma dose amarga e forte, porque aí você precisa tomar menos do remédio. Então, a ideia toda por trás dessa estrutura de taxa de juros que a gente está colocando aqui no Brasil é justamente de aumentar rápido e forte para poder aumentar menos, né? E fazer o que eles chamam de ancoragem das expectativas de inflação. Então, o que a gente está vendo é o nosso Banco Central aqui brasileiro sendo bem hawkish, né, que seria a figura do falcão, e o Banco Central americano sendo bem pombinha, bem dovish, bem tranquilão, bem suave, né? Então lá eles assim estão bem tranquilos de vir alguma inflação, se vier vai ser transitória, pode ficar acima da meta deles lá que é de 2%, que eles estão bem tranquilos, não vão se movimentar até 2023, quiçá 2024, né? Então, lá fora, o medo de inflação ele está muito forte, embora a inflação de fato ainda não se materializou de uma forma tão forte, né? Em algumas áreas sim, né? Mas de uma forma mais pontual. Mas a questão é esse medo futuro, né? O medo futuro porque entre 30% e 40% de todos os dólares que existem na face da Terra, 30% e 40% foram impressos o ano passado, do ano passado para cá. Imagina, se a gente tem um bolo, né, e 40% desse bolo surgiu no ano passado.
E como é que isso não faz o dinheiro desvalorizar, né? Se eu estou imprimindo dólar como se fosse confete, como se não houvesse amanhã, e o dólar não desvaloriza, né? Então a questão é que em algum momento, e isso é de uma certa forma um consenso, em algum momento o dólar vai tender a se desvalorizar, né? Mas a dinâmica de cambial de cada país é muito única, né? No nosso caso aqui do Brasil, não fosse esse corte, esse aumento, aliás, aqui que o Banco Central fez na nossa taxa de juros doméstica, de 2 para 2,75, não fosse isso, muito provavelmente o dólar continuaria subindo ou continuaria oscilando numa banda bem mais alta do que está agora. Então, no dia seguinte à queda ao aumento dos juros internos, né, e a manutenção dos juros nos Estados Unidos, o dólar deu uma quedinha aqui, um pouco abaixo do que se esperava, caiu na faixa de 0,5, 0,6. Então, continuou caindo agora no dia seguinte, mas enfim, são quedas mais moderadas, mais pontuais. Então ele está flutuando ali entre 5,40 e 5,55, né? E aí a ideia é justamente de que quanto mais a gente tiver essa discrepância, né, onde o nosso Banco Central continue aumentando juros, sendo muito falcão, e o Banco Central americano sendo muito pombinha, maior tende a ser a pressão para valorização do real, né? Então a gente pensa que o natural seria o dólar desvalorizar. Só que aqui é Brasil, né? Então no Brasil nada a gente pode descartar de surpresas políticas, né? Então enquanto o mundo está pegando fogo em termos do Covid, né? A crise aqui no Brasil piorando a cada dia de forma assim catastrófica, né? Para não economizar no termo, né? A gente está batendo na casa aí de 3 mil mortos por dia, infelizmente, né? Então os médicos, né, têm colocado isso, que a gente vai passar como um foguete da marca de 3 mil mortes por dia. A gente está tendo vários estados com ameaça de falta de medicamentos, de falta de oxigênio, né, falta de pessoal, né, falta de enfermeiro, de médico, de auxiliar de enfermagem, de técnico de enfermagem, faltando em todas as regiões do país. E assim, independente disso, a gente vê o governo entrando na justiça contra medidas de isolamento social decretadas pelos estados e pelos municípios, né? Fica esse bate-cabeça político. Então isso só joga só joga gasolina na fogueira do dólar. Então, enquanto a gente podia estar pegando um bonde de desvalorização do dólar e valorização da nossa moeda, esses ruídos políticos e essas brigas, esse desencontro político, esse desconcerto, né, que a gente tem na nossa governança doméstica aqui, isso faz com que o investidor fique com medo, né? E aí não só o investidor, como as pessoas físicas também. Então elas acabam indo para fugir para onde? Para o dólar, para a segurança que o dólar representa. Então, globalmente, tem uma pressão forte para o dólar cair e domesticamente a gente ainda não enxerga um espaço, um suspiro suficiente para que o dólar caia bastante aqui, né? Então ele vai cair na conta-gotas, né? E subindo de elevador, né? Então, bom, vamos ficar de olho nisso. Agora, quero falar com vocês, pessoal, sobre os treasuries, né? Eu falei da questão da inflação. O que está acontecendo? Os treasuries, eles bateram na marca de 1,75, né? Os treasuries de 10 anos. Então significa que um título de 10 anos americano está pagando 1,75. Isso, poxa, é bastante, é a máxima de mais de um ano, né? Então, agora a precificação das bolsas, elas usam como taxa de desconto a taxa de oportunidade. O que é essa oportunidade? É o que você poderia fazer sem risco, né? Qual a alternativa que você tem entre comprar uma ação na bolsa e você aplicar o seu dinheiro de outra forma sem risco, né? Ou com risco mínimo? Seriam comprar títulos públicos. Então esses treasuries estão batendo 1,75. Isso, em termos de valuation, significa que ou a lucratividade das empresas tem que subir para manter a atual proporção de preço, ou o preço das ações tem que cair. Senão, quanto mais sobe essa taxa de renda fixa na americana, maior vai ser a taxa de desconto em relação às empresas, às ações, e aí com isso, das duas uma. Ou elas vão ter que melhorar muito a lucratividade para ficar acima dessa taxa de desconto e manter a atratividade, ou o preço delas vai ter que cair. E isso tem começado a ganhar força, só que assim, o mercado está tão volátil que ele entra nessa narrativa, cai. 2 dias depois dispara para cima e bate recorde. Aí logo na sequência o medo, né, ganha de novo as manchetes e aí a bolsa cai. Então a gente está num mercado assim de sobe e desce, sem muita direção, né? A gente pode chamar isso de lateralização. E assim, enquanto a gente não tiver um fato novo, muito marcante, por exemplo,
tivemos a vacinação completa nos Estados Unidos, ou tivemos, né, a imunização de rebanho em grandes países, em grandes economias, enfim, enquanto a gente não tiver um fato novo, que a gente continuar com esse processo de medo do Covid, faz lockdown, tira lockdown, arruma vacina, então é muito provável que a gente vai ver um processo de lateralização e esse medo da inflação vai estar sempre na espreita, né? Porque o Banco Central já abriu mão, como eu falei agora há pouco, ele está bem pombinha, né? Ele não vai se meter com isso, né? Vai deixar a coisa, vai empurrar com a barriga e deixar a coisa se resolver sozinha. Então, assim, a pressão para que as ações caiam vai continuar forte, só que o que acontece do outro lado? A gente tem muitos entrantes no mercado, né? Tem muita gente, pessoa física, começando a investir, se empolgando, comprando ações, achando lindo, né? E aí tem pesquisas, o Deutsche Bank fez uma pesquisa que na faixa de 37% de quem vai receber os cheques do governo, né, aqueles cheques do auxílio emergencial americano, na faixa de $1.400, vai pegar esse dinheiro e comprar o quê? Comida? Comprar itens essenciais, material de higiene, remédio? Não, vão comprar ações, né? Então, o valuation comparado historicamente está nas máximas, né? Níveis que a gente não viu desde o ano 2000, praticamente, desde a bolha do ano 2000. E se você combinar essa visão, valuations esticadíssimo, muitos entrantes, né? Muitas pessoas amadoras querendo investir em ações, isso são todos os sinais de bolhas, né? E aí, o que aconteceu? O Michael Burry, o famoso médico que se tornou investidor, interpretado pelo aquele ator do Batman, que fez o filme do Batman, naquele filme Big Short, né? Ele simplesmente, o personagem, não o ator, mas o personagem, o Christian Bale, né? O nome do ator, desculpe. Mas o personagem da vida real, ele foi um dos caras que descobriu ou percebeu, né, a questão do subprime, né, em 2005 ainda, e começou a fazer apostas contra o mercado imobiliário, ganhou muito dinheiro, né, ele percebeu a crise de 2008 em 2005 e demorou alguns anos, mas ele arrebentou de ganhar dinheiro. Esse mesmo cara fez um grande alerta falando, olha, a crise que está vindo por aí não está no gibi, é inimaginável, pode vir uma queda catastrófica. Mas, ao mesmo tempo que muitos profissionais como ele falam isso, que eles imaginam que vai vir uma crise, que as ações estão caras, né, que os valuations estão muito esticados, que não justificam, por um outro lado, a gente vê muita liquidez no mercado. Como eu falei, nunca teve tanto dinheiro entrando dentro do mercado por conta desses incentivos, desses estímulos e também da compra de ativos pelos próprios bancos centrais, né? Então, a gente está vendo esse mar de liquidez e aí o que está acontecendo? Em vez da inflação vir para o consumo, vir em cima de bens de consumo, a inflação está indo para os ativos financeiros, né? Então, o próprio Ray Dalio, fundador da Bridgewater, que é um grande hedge fund, né? Uma lenda do mercado, falou, olha, compre qualquer coisa, mas não fique com dinheiro na mão, compre imóvel, compre ações, né? Compre bens, compre ativos que tenham algum tipo de rendimento, porque a inflação está indo para os ativos estão se valorizando e não os bens de consumo, né? Os alimentos. Então, a ideia é que a gente vai ter essa inflação inflacionando o preço dos ativos e isso, quando acontece de uma forma muito rápida e muito intensa, em geral, qualquer balançada que dá, o pessoal fica com medo e aquele efeito manada faz o que a gente vê como o conceito de bolha, né? Que pode estourar e todo mundo ficar vendo o negócio derreter e ficar aquele efeito congelado, né? Com medo de fazer alguma coisa, fica sem reação e fica só olhando. Então, o conselho é, quer investir? Investe, mas tenha muito cuidado com os riscos e stop curto, bota ali uma ordem stop para te proteger, que a gente, mesmo stop não é garantido, mas de qualquer forma a gente está num cenário de excesso de liquidez. Bons ativos com certeza vão passar bem por essa crise, mas tem ativos aí que não tem nem pé nem cabeça e as pessoas estão investindo, né? Quem não lembra daqueles casos, do caso da GameStop, né? O pessoal do Reddit lá, né? Esse rede social como se fosse uma Wikipédia, né? Mas em formato de rede social, e a galera lá se organizando para comprar ativos em que hedge funds e outros grandes investidores estejam muito vendidos. E aí com isso forçar um fenômeno que é chamado de short squeeze, onde você pega um investidor que está muito vendido em determinado papel e aí você compra muito daquele papel, então se o papel sobe, se o ativo sobe, quem está vendido no papel perde dinheiro. E aí chega um ponto que o pessoal tem que fechar a posição, tem que assumir, olha, perdi, se eu segurar eu vou quebrar. Né? E aí a galera, né, esse pessoal de investidores de internet
estão se organizando para forçar esses short squeezes em alguns ativos. Isso são coisas que a gente não imaginava antes, né? Então, a gente está vivendo um cenário muito volátil, muito difícil de enxergar, né? de perceber ali uma tendência. As coisas mais macro de longo prazo ainda tem algumas que fazem sentido, como por exemplo pensar em China. China tem ainda um potencial muito grande de crescimento, está fazendo uma transição para uma economia doméstica em vez de uma economia baseada em exportações. Então daqui a 5, 10 anos é muito provável que a gente vai estar falando aqui de um mundo onde a China é o grande líder mundial, onde a China tem o maior PIB do planeta. Mas, fora essas questões mais macro, algumas questões de curto prazo, e a maioria do que está relacionado à bolsa, está muito difícil de interpretar, está bem complicado. Então, muito cuidado, sempre use cautela, sempre tome proteção quando você puder. Beleza? Bom, vamos falar aqui agora, pessoal, em relação aos lockdowns, né? A gente tem visto os lockdowns não só no Brasil, né? No Brasil bastante, né, discutido, bastante briga, governadores e prefeitos aí querendo fazer lockdown porque estão com seus hospitais lotados e o governo central contra o lockdown a todo custo, dizendo que não funciona, que não serve para nada, enfim, né? E aí isso não é uma questão só doméstica, né? Internacionalmente, vários outros países, inclusive europeus, estão sofrendo com a segunda e terceira onda do Covid, né? Então, Paris entrou em lockdown recentemente, né? A Alemanha está tendo dificuldades também. Então, a questão é, esses lockdowns, eles vão atrapalhar o consumo, né? Eles vão diminuir a movimentação. E quem que perde se as pessoas se movimentam menos? Isso mesmo, as petroleiras, né? As empresas ligadas a transporte vão ser muito afetadas. Então, o petróleo vem tendo quedas recentemente, em cima dessas manchetes de lockdowns. Quanto mais a gente tiver esse tipo de manchete, mais provável vai ser que a gente veja as empresas ligadas à cadeia do transporte sofrendo, né? Então o petróleo tá muito volátil e assim, entrou numa tendência de queda de curto prazo. A gente tem que ficar bastante de olho. E assim, o remédio para isso é só vacinação. Não tem muito para onde fugir, né? Parece que foi registrado o pedido de licença na Anvisa para o Remdesivir, que é um remédio que foi testado para o Covid, mas ainda não se tem tantas evidências, enfim, é um remédio promissor, mas ainda a gente não pode ter tanta esperança assim no remédio. A melhor esperança ainda são as vacinas, não tem como. A gente precisa realmente torcer e cobrar que a vacinação seja o mais rápido possível, certo? E a crise aqui dentro segue se agravando, né? Como eu comentei, é bem provável que a gente ultrapasse 3 mil mortes por dia, infelizmente, né? A gente está tendo falta de remédios, está tendo falta de oxigênio, né? Tivemos a queda do ministro Pazuello, né? Então, o ministro Pazuello, que foi colocado lá, ele é um general, né? Não sabe nada de saúde, até onde eu sei, né? Ou até virar ministro, mas foi colocado como ministro da saúde. E depois de várias mancadas, né, de se dizer e desdizer várias vezes, dizendo, primeiro falava que defendia o tratamento precoce, aí na verdade não é tratamento precoce, é atendimento precoce, agora vai ter que enfrentar CPI, vai ter que enfrentar processo no Ministério Público, na Corregedoria, no TCU, enfim. E aí a pressão foi muito grande, começou a surgir um boato que ele ia pedir licença médica e depois, na sequência, o Bolsonaro, nosso presidente, ele indicou o senhor doutor Marcelo Queiroga, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para ministro da Saúde. Ele já entrou dizendo, com um discurso um pouquinho diferente, né, de que vai defender a ciência, melhores protocolos, né, medidas adicionais, mas contra o lockdown, né? Então, o mantra que ficou é uma política de continuidade, né? É uma gestão de continuidade em relação à gestão anterior. E muitos analistas de mercado e jornalistas têm colocado que, na verdade, quem é o ministro da Saúde é o presidente Bolsonaro, né? É ele que dita as cartas, é ele que diz o que pode e o que não pode. E aí, com isso, a gente vê muitas críticas, né, de especialistas, porque o número de mortes só está aumentando, o contágio só está aumentando, né? A gente tem suspeitas de novas cepas, além daquela de Manaus, chamada P1, né? Então, novas cepas podem surgir. No planeta inteiro, a gente vê críticas ao Brasil, o Brasil cada vez mais isolado, né? E o Brasil colocado como um celeiro de novas cepas para o coronavírus. Então, isso pesa bastante na nossa imagem, né? Isso realmente não ajuda em nada, nem na imagem e muito menos no enfrentamento da pandemia. Então, assim, uma situação bem complicada que a gente está.
Sempre se cuidem, pessoal, quando vocês puderem. Se puder evitar sair de casa, evite. Use sempre máscara, álcool gel, distanciamento, porque até você ser vacinado é a melhor alternativa que você tem para se cuidar. Beleza? Bom, vamos falar aqui em relação aos resultados da vacinação, né? A gente saiu várias matérias agora em relação a Israel. Israel já vacinou 4 milhões de adultos, né, dos 7 milhões que seriam a totalidade de pessoas adultas de Israel. Então isso significaria já atingir a tão sonhada imunidade de rebanho. Então em Israel agora já é possível aglomeração, já é possível evitar máscara, já é possível ir para bar, beber, se divertir, fazer encontros, né, sociais, enfim, a vida já está retomando ao normal, né? Eu tenho lido sobre isso, né? Vários artigos em que a Pfizer, que é a fabricante da vacina que foi mais utilizada em Israel, está sendo saudada, né, como a salvadora da pátria, né, em relação à situação lá dos israelenses. Então, isso mostra, pessoal, que a vacina está funcionando, né? Algumas pesquisas recentes mostraram que a vacina da Pfizer ela é boa contra a variante brasileira, né? Que ela mostrou proteção contra a variante brasileira. Então, assim, é um sopro de esperança. A gente vê que parece que o Brasil fez um contrato agora para adquirir 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Então, poxa, se Deus quiser, essas vacinas vão chegar logo e a gente vai conseguir dispensar isso, né, ao redor do país de uma forma rápida e aplicar essas vacinas nos braços das pessoas o mais rapidamente possível e poder usufruir dessa proteção e retornar ao mínimo de normalidade, né? Eu acho que do jeito que a gente vivia antes do Covid, dificilmente a vida volta completamente. Mas, pelo menos, poder se reunir, poder se juntar com pessoas queridas, isso é uma realidade alcançável, né? Contanto que todo mundo esteja vacinado. Então, é importante reforçar isso, né? Os Estados Unidos também, o número de mortes que chegou acima de 4 mil, chegou a quase 5 mil mortes diárias, agora caiu para a faixa de 1.300, 1.400 mortes diárias. Ainda é um número absurdo, mas é uma queda considerável, né? De 4, 5 mil para 1.300, 1.400, né? A gente tinha esse nível de mortes diárias há 1, 2 semanas atrás, agora já estamos passando os 3 mil mortes diárias. Né? Então, precisamos cada dia mais cobrar e buscar informação sobre vacinação, porque isso realmente, literalmente, é a diferença entre a vida e a morte. Né? O senador Major Olímpio, que era um defensor das vacinas, que assim, desfez a aliança com o governo Bolsonaro, ele é justamente um cara que estava buscando a questão da vacinação, morreu, faleceu de Covid, né? Ele era jovem, 58 anos, se não me engano. Então, não tinha comorbidades, até onde eu sei. E mesmo assim, né, se contaminou no Senado, né? O Congresso brasileiro está com um surto grande de Covid entre funcionários, congressistas, né, e assessores parlamentares. Então, é uma doença que realmente não tá para brincadeira, não é uma loteria. Não dá pra gente pensar, mas você é atleta, você malha, não sei o quê. Não interessa, cara, não interessa. Isso daí a gente está vendo pessoas jovens, pessoas mais velhas, pessoas com comorbidade, pessoas sem comorbidade. Né? O senador foi da PM, foi militar durante 30 anos, né? E mesmo assim não resistiu, infelizmente. Né? Então, minha solidariedade à família, né? Todos nós aí, o senador mais votado da história do Brasil, teve mais de 6 ou 8 milhões de votos em São Paulo. Então, assim, é um cara que buscava dar exemplo, né? Que defendeu a Lava Jato, enfim, defendeu o combate à corrupção como uma política e, infelizmente, a gente perdeu, né, esse ilustre congressista. Então, meus sentimentos à família. Bom, vamos falar um pouquinho agora de Show Me The Money. O que está acontecendo? Chama o Tom Cruise aí. Show me the money! Então, pessoal, Show Me The Money. Quem que tá interessante? A nossa querida Petrobras, no dia depois, né, que foi anunciada a troca de presidente, ela teve uma queda de 21%, né, em um único dia, uma queda brutal. E desde então ela entrou num processo de lateralização, ela ainda não recuperou bem dessa queda. Né? Ela chegou até a tocar de novo essa mínima, depois de atingir a mínima no dia D, né, ali da troca de presidente,
mas ela ainda continua baixa. E em que pese o que eu comentei aqui em relação ao petróleo, dele está volátil e está tendo quedas agora por conta dos lockdowns, a empresa está saneada, né? Vamos combinar que depois do mensalão ela fez várias mudanças corporativas, né? Várias mudanças regulatórias internas. Então é uma empresa que está apresentando um potencial muito grande. Ela vai distribuir dividendos, né? Para quem tiver interesse, procure se informar, mas a Datacom, se não me engano, é dia 14 de abril. Ou seja, se você adquirir ações da Petrobras até o dia 14 de abril, você está elegível a receber os dividendos que vão ser pagos, se não me engano, dia 25 de abril. Então, é uma empresa que vale a pesquisada, vale dar uma estudada nela. Lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? É mais um debate didático, falar de um movimento que aconteceu. E realmente, a empresa ela é uma empresa que se transformou depois da crise do petrolão e agora está aí com uma oportunidade depois dessa grande queda. Agora, o grande risco também, né? O general Lula Silva vai assumir ainda a presidência da empresa, já está nomeado, mas ainda não assumiu. E a gente não sabe o que ele vai fazer. Será que ele vai entrar e já vai sair baixando o valor da gasolina? Ou o valor dos combustíveis? Ninguém sabe. Mas essa, em tese, foi a encomenda, né? Quando ele entrou, ele estava dando declarações sobre isso, sobre que o preço tem que ter maior previsibilidade e tudo mais, né? E o Bolsonaro tentando fazer um apelo aí para sua base ali dos caminhoneiros, né? Justamente fazendo essas mudanças para tentar trazer alguma satisfação para esse público do seu eleitorado. Então, outra empresa que está interessante é a Vale, né? A Vale, ela realmente se transformou depois dessas crises de Brumadinho e Mariana. Claro que ainda tem muito a se fazer, né? Ela ainda não conseguiu se redimir de forma nenhuma em relação a essas últimas crises, mas pelo menos a empresa tem dado demonstrações fortes de que quer fazer isso, né? Está tentando fazer isso, está buscando fazer isso. E o minério de ferro está bem caro, né? O minério de ferro está aí na faixa de 150, 160 dólares, é um preço bem alto historicamente. Então isso é atrativo para a Vale. A Vale pagou uns dividendos bem gordos, né? Entre 3 e 4 reais por ação, somando dividendos de juros sobre capital próprio. Então, assim, é uma empresa que vale a pena a gente monitorar. E por último, o patinho feio, né, da Bolsa, o Banco do Brasil. Por que patinho feio? Porque dentre os bancos, se você fizer a comparação dos valuations, dos múltiplos, ele está muito descontado, né? Então ele está na faixa entre 6 e 7. Né? Isso significa que em 7 anos você teria recuperado o seu capital investido só baseado na lucratividade nos dividendos. Então, agora recentemente o André Brandão, que era presidente, pediu a renúncia, depois que entrou em atrito com o presidente Bolsonaro, e aí isso com certeza impacta no papel, né? Impacta na expectativa dos investidores. O presidente da área de consórcios do banco deve assumir o banco, então a gente tem que ver como é que vai ser o tom da política dele. Mas são papéis que estão interessantes, estão descontados, lembrando de avaliar todos os riscos, mas são papéis que merecem a gente ficar de olho neles para ver como é que vão se sair. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Sigam comentando, mandando um recadinho lá no Instagram, grmelo007. E muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.